Fala, galera! Tem gente por aí chamando os programas dessa série de Perturbadores 2.0. E é bem isso mesmo, visto que os filmes polêmicos abordados aqui têm potencial para provocar danos irreversíveis em sua alma. Vocês estão preparados para mais uma lista? Então, toma! 5 filmes proibidos que jamais serão refilmados, volume 8. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Ah, Jetro, fui assistir aquele filme que você comentou e ele desgraçou minha mente. Estou há dias sem dormir. Esse não é um comentário frequente, mas de vez em quando aparece por aqui. Sabe por quê? Teimosia, falta de aviso não foi. Então, se essa é sua primeira vez acompanhando uma lista dessa série de proibidões, saiba que os filmes citados aqui são pesados, os conteúdos podem acionar gatilhos. Se você é uma pessoa sensível, que se impressiona com facilidade, todo cuidado é pouco. Prossiga por sua conta e risco, ciente de que à medida que o ranking for subindo, o nível de desgraçamento mental também vai aumentando. Inaugurando a lista na 5ª posição, Day of the Animals, Animais em Fúria, longa-metragem americano de 1977, que não chegou exatamente a ser proibido, mas foi retirado de exibição de algumas salas de cinema por conta de protestos de grupos ambientalistas. Naquela época, a PETA ainda não existia. A ONG de defesa dos direitos dos animais só foi fundada em 1980, mas no finalzinho dos anos 70, algumas entidades já se organizavam nesse sentido. Na trama, a camada de ozônio foi destruída e uma maior exposição à radiação UV fez com que animais que viviam em grandes altitudes passassem a apresentar um comportamento extremamente agressivo. Sem saber do risco que correm, um grupo de turistas resolve fazer uma caminhada por uma montanha e são atacados por todo tipo de animais: lobos, gaviões, pumas, ursos. Não bastasse a rebelião da fauna, os humanos, que não estão imunes à anomalia de agressividade em grandes altitudes, passam a agir de forma violenta e a tensão entre eles aumenta. Animais em Fúria surgiu no momento em que o medo do colapso ecológico estava começando a ser explorado pelo cinema de forma caótica e até irresponsável. Atualmente, com o debate ambiental muito mais politizado, essa premissa seria vista como ingênua ou até desrespeitosa pela falta de base científica. E ainda temos a questão no tratamento dos animais. Nos anos 70, ainda era comum o uso de bichos reais em situação de estresse e perigo, algo que hoje seria completamente inaceitável sob as rígidas leis de proteção animal e o olhar vigilante do público. Um remake teria que recorrer inteiramente a CGI, efeitos digitais, o que inevitavelmente mataria o charme tosco do original. O que não faltam no longa são cenas absurdas de bichos realmente atacando dublês ou atores assustados. Essa crueza, hoje, seria substituída por pixels esterilizados. Na 4ª posição, o longa-metragem francês Amassou, para minha irmã, de 2001, também conhecido como Fat Girl em alguns países. Na trama, acompanhamos duas adolescentes, Helena, de 15 anos, e sua irmã Anaí, de 13, durante as férias de verão no sul da França, onde a família das meninas tem uma casa. As moças têm bastante liberdade para fazer o que quiserem, circulam bastante sozinhas, sem problemas. Porém, Anaí, que é a garota gordinha do título em inglês, recebeu dos pais a missão de estar sempre com sua irmã, estejam onde estiverem. E ambas, com os hormônios em ebulição, conversam bastante sobre sexo e relacionamentos. A situação complica quando Helena se envolve com Fernando, um universitário italiano, que lhe promete mundos e fundos em troca da sua virgindade. Para minha irmã, contém várias cenas de nudez e interações corporais, digamos assim.
Na época das filmagens, Roxane Mesquida, a Helena, tinha 17 anos e Anaí Rebô, a Anaí, tinha de fato 13. Embora tudo tenha sido feito com enorme sensibilidade pela diretora Catherine Breillat, e ainda bem que temos aqui uma mulher na direção, porque se fosse um homem a problemática seria muito maior, isso não evitou o filme de ser censurado em alguns países por tocar em temas considerados tabus. Para piorar, o clímax do longa envolve uma cena de violência brutal e inesperada. Não há preparação emocional para o que acontece, nem lição ou redenção. O filme até abre espaço para discutir temas como preconceito e a posição feminina em um mundo patriarcal, porém, uma vez que Amassou desnorteou muita gente ao contar sua história sem reforçar um discurso protetivo em torno das adolescentes, refilmá-lo nos dias atuais seria extremamente arriscado. The Amusement Park é um dos filmes menos conhecidos de George Romero e um dos seus trabalhos mais marcantes. Um terror psicológico sobre etarismo, realizado em 1975, quando isso ainda não era uma preocupação social. Na ocasião, Romero foi contratado por uma organização luterana da Pensilvânia para produzir um vídeo que abordasse os maus-tratos aos idosos e a importância de respeitar os mais velhos. O que ele entregou, no entanto, foi um pesadelo perturbador. Os luteranos se apavoraram e meio que cancelaram o projeto, que permaneceu perdido durante um tempo, depois foi encontrado e passou a circular em festivais. A trama acompanha um senhor chamado Lincoln Maazel, que durante um passeio por um parque de diversões sofre e testemunha todo tipo de abuso contra idosos. E é só isso, tudo é alegórico, simbólico e desconfortavelmente real. Romero transforma o parque, sinônimo de alegria, num purgatório de humilhação e desespero. Uma refilmagem certamente atenuaria o impacto, transformando o desespero do protagonista em um drama edificante. Mas o remake seria algo inviável também por conta do fator estético. O longa-metragem é desconcertante justamente porque parece um projeto institucional maldito. Essa textura de obra perdida, amadora e quase documental é impossível de replicar sem parecer artificial. E sendo bem sincero, nenhum estúdio atual aceitaria produzir um filme que mais parece uma fita perdida de manicômio. Refazer The Amusement Park com câmeras digitais, atores famosos, produção exemplar, tudo dentro dos conformes, destruiria o que o torna tão perturbador, a sensação de estar vendo algo proibido, que não deveria existir. Chegando em segundo, o espanhol traz El Cristal, in a Glass Cage, o título internacional, filme que causou um enorme fuzuê na ocasião do seu lançamento e acabou proibido em diversos países. Aquele ano, 1986, quando foi exibido no Festival de Berlim, o diretor Auguste Villaronga foi insultado e quase agredido por espectadores. A revolta do público alemão tem explicação. A trama acompanha Klaus, um médico pedófilo nazista que, arrependido dos crimes cometidos durante a Segunda Guerra, tenta tirar a própria vida. Mas o desvivamento dá errado e o cara fica tetraplégico, preso a uma máquina enorme que funciona como um pulmão artificial. Daí o título do filme, Prisão de Cristal. Alguns anos depois, Klaus está vivendo secretamente em um casarão no interior da Espanha, mas é localizado por uma de suas vítimas, que se oferece como enfermeiro. O objetivo do jovem Ângelo é recriar parte das crueldades cometidas pelo sádico médico nos campos de concentração. Esse filme é pra lá de perverso e doentio. Ainda que Tras El Cristal mostre nada de forma explícita, a atmosfera de insinuações inapropriadas e violência contra menores é constante. Nenhum estúdio nos dias de hoje, mesmo independente, acredito eu, arriscaria dinheiro e reputação em uma obra que poderia ser confundida com apologia à perversão. Ainda que tudo fosse tratado com abordagem artística e simbólica, uma nova versão seria acusada de fetichizar, de explorar os melindrosos temas abordados. Abuso infantil,
fascismo, tortura física e psicológica, homossexualidade em contextos de poder e opressão. Vivemos numa era de policiamento cultural, com vigilância constante sobre temas sensíveis, e refilmar com a visceralidade crua que Villaronga impôs aqui seria considerado inaceitável para os padrões atuais de sensibilidade narrativa. Um dos filmes mais emblemáticos do mestre Lucio Fulci, Don't Torture a Duckling, O Segredo do Bosque dos Sonhos, de 1972, teve lançamento restrito na Itália, seu país de origem, e na Europa como um todo, mas foi banido no Reino Unido e permaneceu inédito nos Estados Unidos até 1999. O motivo? Uma trama que aborda incesto, magia negra, sedução de menores, misoginia, infanticídio e, de quebra, traz uma crítica feroz à Igreja Católica. A história se passa numa pequena vila no interior da Sicília, onde uma onda de assassinatos de crianças choca a população. Não demora para que Maciara, uma bruxa cigana reclusa, seja responsabilizada pelos crimes e espancada até a morte por um grupo de homens. Porém, a moça nada tinha a ver com aquilo tudo e cabe a um repórter e uma garota local chamada Patrícia solucionar o mistério. Se hoje filmes que trazem infanticídio chocam, imagine 50 anos atrás. O linchamento da Maciara, a bruxa interpretada pela brasileira Florinda Bolkan, também incomoda. E o que dizer da cena onde a tal Patrícia aparece nua seduzindo um garotinho? Lucio Fulci estava inspirado quando dirigiu Don't Torture a Duckling. Não foi à toa que a Igreja Católica o excomungou depois desse filme. Nenhum estúdio jamais financiaria algo assim nos dias atuais. E mesmo no cinema independente, seria quase inviável. Recriar, ajustando aqui e ali, faria a história perder força. O Segredo do Bosque dos Sonhos é um documento de um tempo em que o cinema ainda podia ser irresponsável. E aí, curtiu a lista? Alguns longas-metragens comentados aqui foram indicados por vocês nos programas anteriores dessa série de proibidões. Então, continuem mandando suas sugestões. Se você conhece, lembra de filmes que causaram polêmica e jamais serão refilmados nos dias atuais, escreva aí no campo de comentários. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!